convido a igreja para que cada um esteja com a sua Bíblia aberta no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículos 1 a 19. Impressionante é o tema desta mensagem. Impressionante é o comportamento dos personagens envolvidos neste fato. É muito impressionante, tanto pela fé e ousadia de alguns, como pela ignorância e orgulho de outros. Então, primeiro eu quero estar falando sobre a ousadia da escrava menina, que é impressionante. Até o versículo 3 diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Impressionante a ousadia da escrava menina. Aquela menina, mesmo estando ali sozinha, serva, longe dos seus parentes, totalmente insegura em relação ao seu convívio social, ela ousa. Aquela menina, ela ousa aproveitar a oportunidade. É uma grande lição de como aproveitar a oportunidade para testemunhar. Ela ousou afirmar que o profeta do seu Deus, o profeta de Israel, poderia curar a Naamã. Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra, ele o curaria. Esta ousadia é uma grande lição para nós, impressionante. Tudo era contra aquela menina, mas ela não perdeu a oportunidade. E nós hoje? Muitas vezes tudo é favorável para nós. E quantas oportunidades temos perdido? Impressionante também eu vejo que é a gratidão do rei da Síria, a Naamã, versículos 4 a 6. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Impressionante. O testemunho daquela menina chegou aos ouvidos do poderoso rei. Uma simples serva, uma simples escrava, insignificante aos olhos daquele grande rei. O grande rei tomou conhecimento do testemunho dela. E esse grande rei era muito grato a Naamã, o seu general, o seu comandante de guerra. E ele ordenou que se cumprisse a promessa daquela menina. Impressionante como Deus move o coração do rei para manifestar a glória do nosso Deus. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Versículo 1. Impressionante a grandeza da gratidão daquele rei pela vida de Naamã, que mandou presentes valiosíssimos ao rei de Israel. Em prata seria 342 quilos de prata, em ouro seria 60 quilos de prata, um pouquinho mais, e 10 trajes para festas. Imagine 10 trajes para um rei, todo trabalhado com artes especiais, trabalho artesanal. Ele mandou toda essa riqueza como presente, porque ele era muito grato pela vida de Naamã. É impressionante a gratidão daquele rei.
Outra coisa que é impressionante é a ignorância do rei Jorão, rei de Israel. Versículo 7. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Impressionante a ignorância deste rei. O trabalho dele era governar a nação. E ele governava a nação dos profetas de Deus. O trabalho dele era governar. Então, o que ele deveria fazer? Chamar o profeta para realizar o pedido do grande rei, que tinha soberania sobre Israel. O papel dele era governar sabiamente o povo de Deus. E para manifestar os sinais de Deus, existiam os profetas, como nos dias de hoje. Os governantes são chamados para exercer o governo civil da nação. E os homens santos de Deus são chamados para manifestar os sinais do Deus Todo-Poderoso. Então é impressionante a ignorância deste rei. E hoje nós também podemos ficar impressionados com a ignorância dos governantes quanto à majestade de Deus, quanto ao poder de Deus. E também eles pensam de uma forma muito limitada sobre o poder que Deus dá aos homens de Deus, aos ungidos de Deus. Outra coisa impressionante é a sensibilidade do profeta Eliseu, versículo 8. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Impressionante a sensibilidade espiritual deste homem de Deus. Ele não perdeu tempo. O profeta não está preocupado com o que vai fazer ou como fazer. Ele depende de Deus. Deixai-o vir a mim. E ele vai saber que há profeta em Israel. Assim deve agir todo ungido de Deus. O problema existe, mas a solução do problema não é pelo ungido de Deus, é pelo poder de Deus que age através dos seus ungidos. Assim, agiu sabiamente o profeta de Deus. Era o que se esperava do profeta. E ele agiu exatamente como Deus espera dos seus homens santos. Sensibilidade. Ele rapidamente entrou em ação. Deixai-o vir a mim. Eu estou para servir ao Senhor e aconteça o que acontecer, Ele está comigo. Se Ele quiser fazer um milagre, Ele vai fazer. Se Ele não quiser, Ele é soberano. Mas deixe vir a mim. Vejamos o que Deus tem para fazer. Isso é tremendo. É impressionante. Outra coisa impressionante também nesta passagem é o orgulho de Naamã, versículos 9 a 12. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por se ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Impressionante o orgulho desse general. O orgulho é uma coisa que impressiona em todos os tempos, como algo ruim, como algo destrutivo, como algo que condena o orgulhoso e causa sofrimento a muitas pessoas. O profeta não se preocupa com a sua promoção pessoal. Ele serve ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. E assim agiu Eliseu, não quis aparecer a Naamã e enviou seu mensageiro a entregar-lhe a palavra de cura.
A promessa de cura não era do profeta, era do Deus Todo-Poderoso, do Senhor dos Senhores. Mas é impressionante aqui o orgulho deste general. Ele queria algo grandioso, porque ele se achava um grande general. Ele queria algo grandioso como o seu orgulho de ser um herói de guerra, um general de alto comando. Mas Deus não queria apenas curar a lepra desse general, ele queria curar também o seu orgulho, que era a causa da lepra. Muitas doenças são causadas por causa do orgulho, por causa da maldade que vai no coração, na alma das pessoas. Impressionante, humilhação total. O grande general ter que mergulhar 7 vezes num rio de águas sujas, num rio estranho, numa terra estranha, sendo que ele tinha na terra dele rios de águas puríssimas, águas límpidas. Deus queria também tratar, além da lepra, o orgulho deste general. Naamã está em luta com seu orgulho, prefere continuar leproso a ser humilhado, e voltou-se e foi com indignação. É impressionante o orgulho desse homem. E hoje nós vemos como é impressionante o orgulho de muitas pessoas, cidadãos comuns e governantes. Impressionante também a sabedoria dos oficiais de Naamã. Isto aqui é tremendo, a sabedoria dos oficiais de Naamã, versículo 13. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Olha como é impressionante a sabedoria desses oficiais de Naamã. Eles tiveram a sensibilidade de perceber a grandeza daquela oportunidade que tinha nascido através de uma menina estranha, escrava. Eles perceberam e sabiamente foram ao seu general, chamando ele ainda de pai, pela estima que tinham ao general Naamã. Impressionante como Deus investiu na vida de Naamã. Primeiro, uma escrava menina arrisca a sua vida. Segundo, o rei da Síria toma conhecimento e gasta uma fortuna com presentes para o rei de Israel. Depois, usa o profeta Eliseu para interferir junto à ignorância do rei, à falta de sensibilidade do rei de Israel. E agora, os próprios oficiais de Naamã interferem, sabiamente. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Estão dizendo: mas tua situação é desesperadora. Se ele tivesse pedido uma coisa mais difícil ainda, você iria negar-se a fazer? Quanto mais se já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. É impressionante quando as pessoas se dedicam a agir sabiamente. E aqui nós vemos a sabedoria sendo derramada pela misericórdia de Deus através destes oficiais de Naamã. Outra coisa impressionante aqui, tremenda, é a conversão desse homem orgulhoso, cheio de defeitos. Está relatado nos versículos 14 a 19. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, aceitou o conselho sábio, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerás teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses senão ao Senhor. Nisto
perdoa, Senhor, a teu servo. Quando o meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoa, Senhor, a teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. É impressionante a graça de Deus. É impressionante o cuidado de Deus para com as pessoas, honrando a interferência desta menininha, a intercessora. A importância da intercessão, a importância do testemunho, fica muito claro que isto é impressionante. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Impressionante quando um orgulhoso se converte. O maior impedimento para a conversão das pessoas é o orgulho. Então, Naamã, quando se converteu, aconteceu, quebrou o orgulho, voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceite um presente do teu servo. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. É impressionante isso. A graça de Deus, quando é derramada através daquele momento da conversão de um orgulhoso. Ele queria demonstrar mais gratidão ainda. Ele não estava contente só com os presentes que foram trazidos ao rei de Israel. Ele queria pessoalmente agora presentear. Antes ele queria ser recebido em alto nível. Agora não, ele foi lá e se humilhou. Queria presentear o profeta. E o profeta humildemente insistiu: não preciso. O meu trabalho é esse. Meu trabalho é abençoar. Eu já tenho o sustento que vem do meu Deus. Em outras palavras, ele disse isso. É impressionante. O profeta não quis aparecer ao orgulhoso general Naamã, mas depois recebeu o humilde Naamã, servo de Deus. Quando ele já não era mais orgulhoso, arrogante, cheio de soberba, daí ele recebeu o convertido Naamã, um humilde servo de Deus. Daí ele já havia declarado que estava a serviço de Deus. O já transformado, daí ele pede perdão a Eliseu, porque lá junto ao rei dele, o rei da Síria, ele teria que ir no momento de culto ao Deus Rimom, o Deus da chuva e do trovão, e se curvar diante de Rimom. Ele pede perdão porque ele não tinha como negar isso ao seu rei. Ele fazia companhia ao rei. E qual foi a resposta de Eliseu? Vai em paz. Ele estava convicto que não prestaria mais culto, ele só acompanharia o seu rei. Isto é impressionante. Quando as pessoas verdadeiramente se convertem, elas aceitam a total soberania do nosso Deus e obedecem a todo o mandamento que Deus determina. Não seguem a outros ditames, a outros costumes, somente querem adorar ao Deus vivo, ao Deus único e verdadeiro. Tem sido impressionante a minha vida com Deus, porque eu vejo que essa história se repete. Eu vejo orgulhosos buscando o favor de Deus e não a salvação de Deus. Naamã estava assim, um orgulhoso buscando o favor, mas não queria se humilhar diante de Deus, não queria se converter. Tenho visto pessoas insignificantes na sociedade humana agindo como verdadeiras embaixatrizes de Cristo, embaixatrizes do Senhor Jesus. Também tenho visto pessoas orgulhosas e arrogantes se converterem, como aconteceu com Naamã. Impressionante quantas pessoas Deus pode usar, e de todas as camadas sociais, para libertar um único pecador. É impressionante. Impressionante quantas pessoas foram envolvidas para salvar
da perdição eterna o general Naamã. O reino todo se mobilizou. O rei da Síria ordenando todos os procedimentos junto ao rei de Israel. E daí Deus usando o seu homem santo para manifestar a sua graça e a sua misericórdia. É impressionante. E hoje continua assim. Deus usa muitas pessoas para salvar uma única vida. O que acontece é que alguém precisa tomar iniciativa, como aquela menina escrava. Se ela não tivesse aproveitado a oportunidade, Deus não usaria todas aquelas pessoas para a conversão de Naamã. Então, uma oportunidade qualquer que Deus dê para nós, nunca podemos perder. Mesmo que pareça uma coisa pequena. Se Deus manda falar, nós devemos falar. E aí Deus vai usar muitas pessoas, se for preciso, para acontecer a manifestação da sua glória, para acontecer milagres e maravilhas. Impressionante, mais impressionante do que tudo isso é o amor de Deus. O grande amor que Deus tem por nós, o grande amor que Deus tem pelos pecadores, a ponto de mandar o seu Filho Jesus para morrer na cruz em nosso lugar, sofrer lá naquela cruz maldita, sofrer o peso de todos os nossos pecados. Isso é impressionante. O grande amor de Deus. E para tirar pecadores da escravidão. Ele tirou Naamã da escravidão, usando muitas pessoas. Daí depois ele usa somente o seu filho para salvar multidões e tirar pessoas da escravidão através da libertação que há no sangue e no nome do Senhor Jesus. Então nós precisamos olhar para esses fatos impressionantes que a Bíblia relata para nós e ficarmos de fato impressionados, ficarmos de fato comovidos e usarmos a nossa inteligência para vermos todo esse grande amor que Deus tem por nós e assim nós sermos mais usados por Deus aqui na terra enquanto vivemos, depois continuarmos sendo usados por Deus lá na eternidade. Amém, igreja? Amém. Receba a bênção apostólica. Bendito Deus Todo-Poderoso, te louvamos, Senhor, por esta porção da Tua Palavra, Senhor, que nos traz grandes lições impressionantes sobre a nossa conduta aqui na terra, Senhor, em meio a muitos ainda não convertidos, mas impressionante é nós tomarmos a posição de convertidos para levar outras vidas à salvação que vem do Senhor. Ensina-nos, Senhor, como esta menina escrava, Senhor, essa menina serva, a darmos testemunho, aproveitando as oportunidades que o Senhor prepara no poder do Teu Santo Espírito. Tem misericórdia, Senhor, da Tua igreja. Visita, Senhor, os ouvintes dessa palavra, Senhor. Visita, Senhor, cada família. Visita, Senhor, cada parente, Senhor, com a Tua salvação, Senhor, para que haja arrependimento e conversão, Senhor. Quebra, Senhor, todo orgulho, como o Senhor quebrou de Naamã, Senhor, para que se manifeste a Tua glória em cada vida e através de cada vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.